Então, rapidamente, eu vou fazer uma apresentação. O professor Gaudêncio Frigoto é professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem assessorado o Ministério da Educação no processo de reforma do ensino médio e da educação profissional, tem atuado já há várias décadas em diversos grupos de pesquisa relacionados à educação e trabalho, é membro atuante da AMPED e possui inúmeras publicações, entre elas livros e artigos e algumas obras clássicas, consideradas já clássicas, que é, por exemplo, A Produtividade na Escola Improdutiva, Educação e Trabalho, se eu não corrigi se estiver errado, Educação e Trabalho do Capitalismo Real, e um novo livro saindo aí sobre a reforma do ensino. Então, professor, nós agradecemos muitíssimo a sua presença, nos honrar aqui na abertura desse evento. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui, embora com uma tensão, estava com o coração na boca, porque ia adiando, e o tempo vai passando, e eu imagino quem organiza com tanto tempo um seminário dessa envergadura, e de repente o voo não desce, né? Mas faz parte do imprevisível. Quem discute tecnologia, os esquemas teóricos são uma coisa, os sistemas históricos são outros, não é mesmo? Mas é uma imensa alegria poder partilhar deste seminário organizado pela REC, pelo Programa de Ciências de Pós-Graduação de Ciências Sociais, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação aqui da Unesp de Marília. Enquanto preparava essa minha fala, eu passava um filme na minha cabeça que era: existem muitos seminários e muitos seminários. Muitos desses seminários são como o vento, passam, né? Porque não tem muito raiz. E hoje nós vivemos uma indústria de seminários. A gente anda por esse país, existe uma indústria, grupos que fazem, inclusive, do próprio conhecimento uma mercadoria. Esse seminário tem um perfil muito diferente, porque nasce de um grupo vinculado à pós-graduação, vinculado à graduação, vinculado à pesquisa. A REC tem vínculos com as ciências sociais, com a educação, um grupo multidisciplinar e que, portanto, além de pesquisar, pensar, milita. Então, tem um vínculo concreto com a própria realidade. E por isso que é um seminário, do meu ponto de vista, diverso, e porque ele se fixa dentro da perspectiva da praxis. A coletânea que vocês têm hoje, fruto de já um percurso longo sobre trabalho e educação, contradições do capitalismo global, é, do meu ponto de vista, a sina, ou o sinal da natureza deste seminário, que é um seminário que eu digo que é um seminário que tem uma perspectiva de praxis, isto é, um vínculo radical para não só pensar a realidade, mas nas diferentes mediações possíveis, na luta concreta, até o próprio tema que vocês me provocam a pensar, de transformar a própria realidade. Nessa coletânea, eu fiz questão de trazer duas epígrafes. Uma de um historiador que faz muito a minha formação, o historiador Eric Hobsbawm, e outro um filósofo brasileiro que também tem muita influência na minha formação, Leandro Kommer. O Eric Hobsbawm diz o seguinte: os socialistas estão aqui para lembrar ao mundo que, em primeiro lugar, devem vir as pessoas e não a produção. As pessoas não podem ser sacrificadas. Essa epígrafe tem um sentido radical nesses tempos em que inclusive dos ícones da reflexão da própria coletânea, Istvan Messeros, nos mostra que o capitalismo real esgotou sua parca capacidade civilizatória. Então, nunca se sacrificou tantas pessoas em nome da concentração de capital e de ciência técnica e de extração de mais-valia na mão de cada vez menos gente. Se houver tempo depois no debate,
poderia citar como se concentra em corporações hoje, em poucas corporações, a maior parte da riqueza do mundo. Corporações que são muito mais poderosas que dezenas de nações juntas no mundo. A segunda epígrafe de Leandro Konder diz que toda a sociedade vive porque consome, e para consumir depende da produção, isto é, do trabalho. E toda a sociedade vive porque cada geração nela cuida da formação de gerações seguintes e lhe transmite algo de sua experiência e educa. Não há sociedade sem trabalho e não há também sociedade sem processos educativos. Talvez a gente pudesse, para introduzir o tema que me foi solicitado nessa abertura, ter uma terceira epígrafe, que é do livro Educação para Além do Capital, pequeno grande livro, contracenando o grande livro, do ponto de vista do tamanho, Além do Capital, de Istvan Messalus. O Messalus nos diz: a educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista: a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia e a formação de quadros e a elaboração de métodos para o controle político. Entretanto, esse mesmo autor mostra de que porque vivemos numa sociedade de classes e, portanto, uma sociedade de antagonismo de classes, de luta, não há apenas a reprodução de quadros para alimentar a extração da mais-valia e nem para o controle político. Há também a perspectiva da construção de relações sociais e educativas, de produção de sujeitos emancipados, ou seja, onde o livre desenvolvimento de cada um seja o livre desenvolvimento do gênero humano. Creio então que, para mim, a diferença desses seminários se demarca nesse ponto. E por isso, no seminário também não é um lugar, talvez, de pontificar, de ir com muita certeza. É o lugar de problematizar, é o lugar de fazer o pensamento pensar, é o lugar de desafiar. E há pouco tempo eu estava lendo uma crônica de um dos poucos autores que consigo ler com tranquilidade nos jornais. Lamentavelmente ele escreve pouco atualmente. Se chama Luiz Fernando Veríssimo. Para mim, a pessoa que consegue em uma página trazer, problematizar a realidade brasileira. Numa crônica de não muito tempo, depois de participar do Congresso de Literatura de Paraty, ele escreveu uma crônica sobre ler a realidade. E essa crônica é motivada por uma pergunta de um aluno, uma exposição que ele fez para alunos do nível médio nesse Congresso Internacional de Literatura de Paraty. Após a conferência, obviamente, os alunos do nível médio são curiosos, né? Pergunta do tipo seguinte: como é que você faz escrever? Como é que você escreve tanto? Qual é teu time de futebol? Mas ao lado disso também vem as perguntas que preocupam os jovens. Mas uma das perguntas, o que causou estranhamento, um jovem lhe perguntou: Veríssimo, você tem certeza que sabe ler? Aí um cara que lê tanto, que devora livro, que escreve tanto, achou de início até uma provocação, mas depois diz: olha, se é juntar as letrinhas, se por ler é juntar as letrinhas, diz: eu leio muito e junto muito bem. Agora, se por ler você entende ler a realidade, interpretar a realidade, aí eu tenho dúvidas. Eis a questão. Me parece que vivemos um tempo em que, como diz Galeano, quando a gente pensava ter quase todas as respostas, mudaram as perguntas. E por isso que eu pretendo aqui trazer para vocês, mais do que respostas, não me nego a ter uma posição sobre as questões que estão aqui. Mas esta é, talvez, secundária. Talvez valha se eu consiga, neste tempo, trazer algumas questões. E eu vou abordar 4 pontos, sinteticamente. Muito mais como roteiro, acho que a coletânea traz uma discussão muito rica sobre este roteiro. Sinalizo também uma outra coletânea organizada por Lúcia Neves,
e Júlio França, há poucos dias, também no mesmo perfil, um seminário preparado durante um ano, onde participam a Laura Paulani, Virgínia Fontes, Miriam Limoeiro, entre outros, debatendo os fundamentos da educação escolar no Brasil. A economia, a política, a sociedade civil, a ciência, a técnica, etc. Um primeiro ponto que desafia esta relação trabalho e educação e o problema da luta de classes na América Latina, que é o título amplo da fala, o primeiro ponto diz respeito a 3 dimensões do que eu chamo aqui, que afeta nessa relação, que é o determinismo tecnológico. O segundo ponto é perguntar-se que tipo de sujeitos de classe foram se conformando ao longo do século XX na América Latina, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, e que vínculo eles têm com as classes fundamentais. E aí, como este próprio conceito de classe, ele é um conceito que é, do ponto de vista do sistema capital, levado ao esquecimento como luta ideológica, mas também a própria dificuldade no campo marxista de enfrentar esse conceito historicamente. O terceiro ponto é nos perguntar por que os avanços que nós conseguimos nessa relação trabalho-educação na década de 80 tiveram um refluxo radical, profundo na década de 90. Afinal de contas, o que significa a vitória, entre aspas, das políticas de Paulo Renato no Brasil e na América Latina, as políticas neoliberais? É só força da direita ou é também limite nosso da esquerda? Eu acho que a gente tem que se provocar isso no seminário para a gente não passar recibo em cima. Esse seria o terceiro ponto. O segundo ponto, terceiro. E o quarto ponto, que agenda fica do ponto de vista do pensamento, desafiar o pensamento no campo da teoria e no campo da política. Seria esse, digamos, o esquema que eu gostaria de trazer aqui para conversar com vocês. Em relação ao primeiro ponto, é importante dizer que, paradoxalmente, quanto mais violenta a relação de classe, mais invisível ela tem se constituído no campo fenomênico. Então, a quem transita além do campo fenomênico e tenta analisar a expressão de mutilação de milhões e milhões de seres humanos, até do direito do trabalho explorado, até do trabalho alienado, a precarização do trabalho, nunca a violência de classe foi tão patente. E nunca se negou tanto a existência de classe. Do ponto de vista do determinismo tecnológico no campo dominante, é a própria ideia de apagar a dimensão e a perspectiva de classe. Aliás, essa não é uma novidade. Historicamente não se reconhece a existência da própria sociedade de classe. Mas nos tempos em que nós vivemos, se fala na sociedade do conhecimento, na sociedade pós-classista, na sociedade pós-industrial, na sociedade do ócio produtivo e do desenvolvimento sem trabalho, que é a tese do Domenico De Masi, revisitada aí por vários e bem revisitada criticamente. Esse ideário, aparentemente inócuo, na verdade ele penetra de forma bastante forte nas consciências médias. E mesmo no debate, na graduação, e na pós-graduação, é muito frequente encontrar estudantes que dizem: não, evidentemente agora estamos na sociedade do conhecimento. Todo mundo pode conhecer, a internet está aí, os conhecimentos podem ser acessados no botequim, no aeroporto, na rodoviária. Entretanto, primeiro, não se dá o trabalho de fazer
levantamento histórico e empírico para ver quantos acessam primeiro. Por exemplo, num país em que nós vivemos, em que os maiores programas são de fome zero, dentadura para 30 milhões de pessoas e documentos para 40 milhões de pessoas. Eles são magnitudes que a ideologia consegue borrar na consciência até mediana do ponto de vista do efeito letal dessas perspectivas. De outro ponto de vista, a cada seminário que eu vou, eu recebo uma indústria personificada. Este é de um seminário que eu participei no sábado, na sexta, aliás, no Rio Grande do Sul. Mas há 3 semanas na Fundação Oswaldo Cruz, e de uma pasta, isto é, como diz o historiador Oswaldo, nunca se industriou tanto, só se industriou de modo diferente. Nunca se industriou tanto, nunca a humanidade industriou tanto, a capacidade de industriar. E como é que a gente passa o recibo tão fácil, né, de que nós vivemos numa sociedade pós-industrial, confundindo a forma de industriar com o próprio fato de industriar. Então esse é um aspecto que me parece que nós não podemos subestimar. Ele atinge uma massa não desprezível do pensamento da América Latina. Qual é a contrapartida disso no campo da educação? A pedagogia das competências para a empregabilidade não é uma formulação inocente. E nem os vários seminários da Unesco são inocentes, não são maquiavélicos. Mas como diria o próprio Marx, que o problema da burguesia não é ser maquiavélica, é ser burguesa. Porque presos às suas representações burguesas, os economistas, os sociólogos, os políticos, os filósofos burgueses veem de dentro como funciona o sistema capitalista, mas não vê seu fundamento. Então, esse é um aspecto que me parece importante debater e analisar. O determinismo científico que elide as relações sociais, elide que a ciência técnica é uma relação social, é fruto na sua decisão, no seu desenvolvimento e na sua obrigação de luta, de visões e de disputas. Esse determinismo então gera esse patamar de uma relação mecânica entre o mundo do trabalho e a educação. Mas esse determinismo atinge o campo, podemos chamar de esquerda, ou um campo da teoria mais crítica. E ali, no pequeno texto que produzo aqui, há uma literatura que mescla, como diz Chico de Oliveira, uma visão escatológica de Marx, ou uma visão idealista de Marx, aos parâmetros ou aos elementos básicos do que se chama a cultura pós-moderna, que Jameson define como a cultura do capitalismo tardio. Como se manifesta isso? Se manifesta primeiramente nas teses do fim do trabalho, confundindo a forma que assume o trabalho com o fim do trabalho na sua dimensão ontogenética. Ou então, abstrair da relação de trabalho, como faz, por exemplo, um filósofo importantíssimo, talvez o maior filósofo do século XX, pelo menos na apreensão que faz Perry Anderson, que se chama Habermas, muito conhecido e tem que ser discutido, lido. Mas por que Habermas tem que abrir mão do conceito de trabalho e de classe? Porque senão ele não consegue construir a sua teoria da ação comunicativa e de uma ação dialógica, baseada especialmente na tese de que, na verdade, a verdade está no melhor argumento. E ao prescindir do embate de classes, nós vamos ver que o melhor argumento é aquele que tem também os melhores instrumentos de dominação ideológica, política, cultural, psicossocial, etc. Então, esse é um outro patamar que na literatura da pós-graduação, pelo menos que eu encontro,
nas teses. Agora mesmo estou lendo uma tese para qualificação, que a pessoa faz um brilhante trabalho em cima do conceito de experiência em Thompson, que eu vou me referir agora aqui. Mas de repente toma Piaget e Habermas como elementos para trabalhar a dimensão de como se construir a inteligência e o conhecimento. Então, essa mistura faz parte, não é um problema do doutorando, é um problema da cultura eclética, das vezes nossa, e que permeia os programas de pós-graduação e de graduação. E onde se manifesta, de outra forma, também o determinismo tecnológico. As teses, por exemplo, do grupo Crises, as teses do Robert Kurz, que são teses que têm elementos que podem ser incorporados na análise crítica, mas por sua visão escatológica, como diria Chico de Oliveira, acabam também substituindo o embate de classes, por mais invisível que seja, por uma espécie de juízo final, de uma razão sensível, né? Que seria a razão sensível que de repente multidões entram em alfa e resolvem fazer a revolução, né? Quer dizer, e aí tem um manifesto que correu no Brasil contra o trabalho, na revista de Geografia. O que significa isto? Como isto é trabalhado do ponto de vista do tema que vem colocado, trabalho, educação e a questão da luta de classes na América Latina. Então também é uma literatura sobre a qual nós somos desafiados a dialogar criticamente e superar, se for o caso, como diz o Gramsci, incorporando de forma subordinada elementos que trazem essas análises. Uma literatura também fortemente divulgada hoje são as obras do Negri, que também elide o conceito de classe e o substitui por a multidão. E ali, aonde está o ponto, e essa síntese que quero fazer desses dois âmbitos do determinismo tecnológico. Aonde está, para mim, a questão sobre a qual podemos e devemos avançar? É que esses autores até mesmo postulam o fim do trabalho abstrato sem o fim do capitalismo. Por quê? Porque separa aquilo que não é separado. Trabalho objetivado é trabalho. Trabalho objetivado em ciência técnica, trabalho morto, é trabalho. É expressão de trabalho subjetivo, isto é expressão de mais-valia explorada. Então, se nós temos hoje uma diminuição do trabalho objetivo, subjetivo, isto é, de trabalhadores engajados no processo produtivo, e temos uma hipertrofia do trabalho objetivado, isto é, trabalho morto, trabalho em forma de ciência e técnica sob o comando do capital, isso não significa nem que desaparecer nas classes, nem que é o fim do trabalho e nem que desapareceu o trabalho abstrato. Apenas é uma composição de forma diferenciada de como o capital subsome o trabalho. Trabalho morto, objetivado, e trabalho vivo, os dois são trabalho fruto do trabalho humano. Eu acho que este ponto é o que está desafiando o nosso pensamento a não cair nesta dicotomia, né? De separar o trabalho morto, que é trabalho subjetivo, mas objetivado, e um quanto de trabalho vai ser necessário. Eu me lembro, na década de 70 havia um texto, A Fábrica que Produz Aviões a Pregos. Estava baseada na ideia da Olivetti, se não me engano, né? Esse vaticínio não se dá dessa forma. E finalmente
nesse primeiro ponto, relativo ao que denomino aqui os diferentes determinismos, especialmente o determinismo tecnológico, um ponto que vale a pena talvez revisitar é exatamente a dificuldade que nós temos de trabalhar então dentro desse contexto e dentro do campo marxista o próprio conceito de classe e classe social. Eu reputo, e aqui estamos num seminário para dialogar, que nesse livro de Ellen Wood, Democracia contra o Capitalismo, a reinvenção do materialismo histórico, de Ellen Wood, ela traz uma problematização importante. E ela traz essa problematização exatamente no diálogo crítico entre marxistas de um pensamento robusto, tipo Perry Anderson e Thompson. E qual é a questão que está posta? Se nós entendemos a classe como um local, ou como uma forma, uma estrutura, ou a classe enquanto uma relação social. E Ellen Wood diz, a classe enquanto um local, enquanto uma estrutura, toma um elemento amplo, desde os funcionalistas, né, que aí nós definimos classe alta, classe baixa e classe média. E aí onde é que fica o corte de antagonismo? Então por aí, na visão estruturalista, na visão funcionalista, essa visão tópica, geográfica, quase ou estruturalista de classe, não nos ajuda a ver o antagonismo de classe. Mas nós também podemos ter, no próprio terreno de determinados marxismos, um reducionismo à classe e à sua estrutura. E aí é esse que o debate que se estabelece. Eu acho que é um debate que vale a pena lê-lo, tomá-lo e refleti-lo entre as críticas que Thompson e Cohen fazem à visão que Perry Anderson e Cohen fazem da visão de classe do Thompson. E Ellen Wood toma a perspectiva de Thompson para dialogar com esses autores, dizendo que nenhum deles está dentro do mecanicismo, do determinismo. Entretanto, na crítica a Thompson está esta tensão de tomarmos a classe como uma estrutura ou a classe como um processo e uma relação social. Nesse aspecto, Wood chama a atenção do conceito de experiência em Thompson como uma mediação entre o ser social e a consciência social. Formulando de outra forma, milhares e milhares de trabalhadores são classe trabalhadora, sem ter consciência de classe. Então, a questão que Thompson se coloca é como, no processo histórico, as pessoas, não tendo consciência de classe, estabelecem experiências que são importantes na luta de classe. E como elas vão constituindo a consciência de classe. Eu vou dar um exemplo. Se vocês tomarem o MST, é um movimento de classe? É um movimento de classe. Os 20 milhões de participantes do MST têm consciência de classe? Não necessariamente. Os líderes, sim. Pois Thompson trabalha com esse tipo de universo, trabalha com educação popular. E vai estar interessado, então, em ver como a classe é um processo histórico e a classe se define por um antagonismo capital e trabalho, mas isto não nos define como em sociedades diversas, em tempos históricos diversos, se constitui movimentos de classe e lutas de classe e consciência de pertencimento de classe. Esta é uma questão bastante silenciada. Eu vejo aqui vários professores da pós-graduação na área de educação, não milito mais. Esse é um tema marginal. Eu trabalhei durante 20 anos na UF, vejo aqui ex-mestrandos e doutorandos,
é um núcleo muito pequeno que se coloca nessas preocupações com muita dificuldade. Estou trabalhando na UERJ, onde tão pouco se coloca isso. E lá à noite a UERJ estudam estudantes de classe popular, e a grande maioria filhos de trabalhadores hoje precarizados ou sequer assalariados. E eu acho que o seminário que vocês trazem aqui desafia o pensamento a pensar como se constitui, então, efetivamente, uma consciência de classe, não dividindo o processo histórico de entender que a classe é fruto de uma realidade em que se constitui proprietários de meios e instrumentos de produção e exploradores, e aqueles que vendem a sua força de trabalho manual, intelectual, afetiva, emocional, enfim, vendem o seu corpo e sua mente. Esse seria um primeiro aspecto que eu gostaria de trazer, que eu articulo a ideia do determinismo tecnológico. O determinismo tecnológico também afeta um mecanicismo no campo crítico. O segundo ponto é pensar que tipo de sujeitos políticos e, portanto, sujeitos de classe. Numa recente entrevista, Frederick Jameson chama a atenção por que no Brasil começa a se criticar o movimento negro e por que se critica tanto o MST. Nada mais porque ele é um novo sujeito de luta de interesses e de interesses de classe na sociedade brasileira. Até que o movimento negro era um movimento cultural de uma pequena elite, ele era muito bem absorvido e até muito bem mercantilizado. Quando ele se torna um movimento de massa, e aí até o próprio debate das cotas, eu vejo um debate absolutamente mal focado, porque é o contra a favor, mesmo dentro da nossa intelectualidade de esquerda. Quando a gente não se dá conta do que significa uma luta política, obviamente nós temos que questionar o movimento negro, que não é um problema, não é um movimento de pele, ainda que o movimento de pele tenha sentido no Brasil. Mas essa é uma dimensão política. Ele tem que ir além, porque a classe não tem pele, ainda que no Brasil a classe tenha mais cor, a classe explorada. Então, que sujeitos foram se constituindo? E aí, as pesquisas que eu tenho trabalhado ultimamente, o projeto que eu estou desenvolvendo, é uma pergunta que eu até trago aqui no terceiro ponto, que é, afinal de contas, por que o pensamento de esquerda no campo da educação, que foi tão ativo na década de 80, formulou a ponto de um deputado colocar um projeto em cima da proposta da Emanuela Saviani de uma educação politécnica em forma de lei? Era um texto acadêmico, foi transformado e houve um amplo debate. E a década de 90 nós fomos absolutamente silenciados. O que significa, por outro lado, o desencanto da esquerda com o governo Lula? Significa que é só traição? Ou significa que a gente não percebeu de que tipo de representante é o grupo? Hoje nós temos condições de ver isso. É o próprio grupo que está no poder dentro de uma determinada perspectiva do movimento operário. E aí eu acho que a história nos ajuda. O historiador Eric Hobsbawm tem vários textos, e dois deles me impressionam muito. Um, quando ele faz o balanço sobre o que foi a derrota do socialismo realmente existente. Derrota, eu sublinho, não significa fracasso. O século XX foi marcado pelo socialismo, e ainda o socialismo do século XX continua demarcando. Então, derrota é uma coisa, fracasso é outra coisa. E um texto seguinte que diz, renascendo das cinzas. Talvez esta analogia valesse, e ele mesmo nos ajuda para entender a nossa realidade latino-americana e talvez nós que pesquisamos mais aqui no Brasil, a realidade brasileira.
Num pequeno texto traduzido de uma entrevista que ele deu na Espanha, ele se pergunta: adiós, movimento obreiro? Ou seja, adeus, movimento de trabalhadores, adeus à classe trabalhadora? O texto responde negativamente: não. Entretanto, ele nos desafia a entender que tipo de classe trabalhadora foi se conformando e que tipo de sujeitos políticos foram se formando, especificamente na América Latina. Após colocar 5 pontos do que caracterizavam os partidos de classe, comunista e socialista, constituídos antes da Primeira Guerra Mundial, ele vai dizer que depois da Primeira Guerra Mundial praticamente não surgiu nenhum partido de classe, salvo a China, num certo sentido, e o Irã, num certo sentido. E ele vai dizer que surgiram partidos de massa, e cita 3: Solidariedade na Polônia, Peronismo na Argentina e PT no Brasil. Para mim é uma sinalização muito interessante também, e aqui eu tenho especialistas do campo do sindicalismo, vejo aqui várias pessoas que defenderam teses sobre isso, do tipo de sindicalismo que foi se configurando. Sim, um sindicalismo de sujeitos e partidos que tem uma perspectiva de classe, mas não enquanto perspectiva hegemônica à luta das classes fundamentais. Eu acho que esta dica do Oswaldo nos permite entender tanto o Partido dos Trabalhadores sem moralismo condenatório e sem ufanismo bajulatório, no próprio terreno que nos compete, como diria Antônio Cândido, tentar pôr ordem nas ideias, por mais doloroso que seja descobrir que a gente foi inocente. Eu me coloco dentro disso. O que significa nós não termos criado uma alternativa além do operário Lula, hoje presidente da República, que diz: eu nunca fui socialista, eu fui sindicalista. O que significa isso? E por que nós não víamos isto? Ou quem via não escrevia isso naquela época? Porque escrever agora também é mais cômodo, não é mesmo? Vale se fosse escrito naquela época. Porque senão chamar que tinha onisciência naquela época e não ter escrito é no mínimo ter sonegado uma análise num tempo que poderia prever coisas. E também, por outro, é a questão. Um amigo meu me disse o seguinte: olha que ironia, o sujeito político que podia fazer uma determinada transformação no Brasil do ponto de vista político, como diz Chico de Oliveira, se rendeu aos compromissos. E se rendeu antes de assumir, numa bela conferência que fez em Havana, num livro que se chama Alternativas ao Neoliberalismo na América Latina. O que significa a gente estar neste momento, do ponto de vista da luta de classe, entre Alckmin e Lula? E eu voto em branco. Eu digo aos meus alunos: podem votar em branco, mas tenham pelo menos um cálculo, porque votar em branco 10% não é expressão de luta de classe, é sinalização. Respeito. O que significa isso? Então, na verdade, o que o Oswaldo está nos dizendo que os partidos políticos, o peronismo, a Solidariedade e o PT e o próprio sindicalismo que aí decorreu, ele tinha pouco vínculo com uma visão radical de classe, no sentido de classe revolucionária. E esse eu acho que é um ponto que isso não significa que existem muitos componentes do sindicalismo argentino, brasileiro e polonês e dos partidos que se constituíram a partir daí tivessem como perspectiva a luta de classes. Mas do ponto de vista da força que pode mover a mudança na sociedade, creio que isso é uma sinalização importante. E é curioso, antes da hecatombe,
do Valério Duto, porque esse é tão antigo quanto Pedro Álvares Cabral, né? Mas da inocência dentro dele e do deslize brutal dentro dele, olha o que ele diz o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Genuíno. Livro. Isto é, presidente de um partido que como sujeito, nós o colocamos em grande parte como sujeito de classe. E em parte é sujeito de classe, da classe trabalhadora. Há uma pergunta do jornalista: quais os pensadores que fazem a cabeça dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores hoje? Isso é uma entrevista em 2003. Não temos. O Partido dos Trabalhadores é teoricamente pluralista para valer. Tem Marx, tem Gramsci, tem os marxistas, tem os modernos, tem os pós-marxistas, e há teóricos sem vinculação. Não temos referência teórica. E isso é ótimo porque atualmente, com essa crise de paradigmas, é muito ruim ter uma espécie de tutor. Hoje temos que contar com várias teorias, com várias reflexões para elaborar um projeto para a realidade brasileira. Isso estava falando o presidente do Partido dos Trabalhadores em 2003. Chamo isto como um elemento de provocar a gente, porque talvez a gente não estivesse enxergando isso quando ele estava dizendo isso. E do ponto de vista do sindicalismo, a provocação do Chico de Oliveira é mais dura ainda, quando ele diz: do ponto de vista programático, não há diferença fundamental entre os economistas clones de banqueiros da PUC do Rio de Janeiro e os sindicalistas que são os coordenadores do fundo de pensão, ou aquilo que se chama a nova classe. A nova classe, às vezes não chama classe fundamental, mas a nova classe é formada exatamente por clone de banqueiros e por sindicalistas que são os gestores dos fundos de pensão. Poulanças, num texto, chama a atenção exatamente para esse tipo de classe, né, que se constitui uma classe dentro do Estado, que toma o poder do Estado e que faz do Estado, digamos, o seu patamar de poder e, no caso, de enriquecimento. Então, me parece que esse é um aspecto de pensar, então, quem são os sujeitos? Por outro lado, os movimentos sociais, tipo o MST, o movimento negro, tampouco, e aí voltando a Thompson, tampouco a experiência de classe significa que há dentro deles, enquanto movimento, uma consciência de classe vinculada a uma luta revolucionária, etc. Há muito tempo, num seminário sobre educação popular em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, estava João Pedro Stedley, que foi meu colega de internato. João Pedro Stedley foi estudante de Capuchinho durante um tempo, e ele era bravo até aquela época. Usava uma bereta na bota para amedrontar os colorados. Ele é um gremista, ninguém é perfeito, né? E esse é um defeito brutal de João Pedro. O João Pedro provoca muito a academia. No Fórum Mundial de Educação, eu vi muitos colegas meus revoltados, porque ele fez críticas duras na universidade. E até ele contou uma piada de que um consultor foi tentar tratar, consultor veterinário, tratar as ovelhas de um fazendeiro. E o cara lhe trouxe cachorros, e ele vacinou os cachorros, né? E aí fizeram uma aposta, e no fundo, para mostrar que esse consultor não distinguia cachorro de ovelha, ele fez essa analogia para dizer que muitas vezes a visão que a gente tem do movimento MST na universidade, tanto do ponto de vista de diabolização desse movimento quanto de endeusação, é não conhecer aquele movimento. E nesse debate de Passo Fundo, ele colocou que o MST tem 3 cercas. A cerca do latifúndio que aprenderam a romper.
e tem estratégia militar para isso, e o faz. Acerca do capital que nem o MST e nem os trabalhadores do mundo todo tinham conseguido romper, e acerca da ignorância, que fazia daquele militante do MST quase um animal. Essa expressão textual. Então ele diz, não há como sublimar. Não há como sublimar. E, portanto, poderíamos talvez dizer que o MST é um movimento sem dúvida de classe. É o que mais explicita. E faz ações de classe. E suas lideranças têm uma visão muito clara disso. Mas esses 20 milhões sem terra, a sua grande maioria não tem consciência de classe. E aí é o papel da educação, da cultura, da militância, do diálogo, ou daquilo que Gramsci chamava a atenção, de que repetir para o elemento popular verdades historicamente sedimentadas é fundamental. Aprender da Igreja Católica, que repete sempre a mesma coisa, ou da Igreja Protestante, agora, ou da Igreja Universal na Merco-Igreja, né? A religião mercadoria que anda por aí. Repete, se não dá os 5 prata, Deus mata. Não tem céu. Tem a poupança celestial, né? Eu aprendi agora lá na Guatemala, o animal. Trabalhador produtivo, desse ponto de vista, é aquele que faz bem feito e de preferência não pensa, delega aos outros pensar. É aquele que aceita a tese da separação do Banco Central da política, como a grande política, ou talvez a única política, ou a política fundamental da nossa sociedade não fosse aquela feita pelo Banco Central. Como diz Chico de Oliveira, a moeda nesse sentido é a política. Então, nesse texto, Virginia Fontes chama a atenção exatamente do que aconteceu com a sociedade civil na década de 80, para nós entendermos esta relação tênue e pouco dominante entre a relação trabalho-educação numa perspectiva de classe. A pergunta que a gente poderia, aí especificando o tema dessa relação trabalho-educação, o que demandou, o que justificou na década de 80 o debate na área de trabalho e educação de uma perspectiva da educação politécnica ou da educação tecnológica no sentido dado por Botmore no dicionário de economia marxista, no sentido de tecnologia, quando entendida como valor de uso, a extensão de sentidos e membros humanos. E, portanto, o socialismo é, por excelência, sociedade tecnológica. Qual era o fundamento que se tinha no debate trabalho e educação para pensar o trabalho como princípio, o elo, o trabalho na sua dimensão ontogenética ou ontológica, como mediação para pensar a relação trabalho e educação? Primeiramente, sem dúvida nenhuma, havia uma demanda, e há uma demanda, ainda que pequena, da própria formação de uma sociedade urbana e industrial no Brasil, que exige um patamar de pequenos grupos de trabalhadores com um nível de formação qualitativamente diversa. Então, isso era expressado pelos intelectuais do capital como uma educação polivalente. Vários textos saem aí que o Brasil estava precisando de trabalhadores polivalentes. Uma segunda dimensão que demandava isso era a própria movimentação dos movimentos sociais, do sindicalismo de classe e das frações de partidos de classe na luta contra a ditadura. Então, houve um ambiente na década de 80 em que nos deu alento para colocar a tese da educação politécnica no Brasil. Como explicar o refluxo? Ou como explicar praticamente a ausência desse debate e especialmente a ausência de experiências que fossem nessa direção? Todas as experiências
populares foram muito mais para o elemento cultural, sem desprezar isso, do que para o elemento da formação de classe. Escola Cidadã em Porto Alegre, Escola Plural em Belo Horizonte, Escola Candango em Brasília, escola vinculada ao nome indígena do Zeca lá em Mato Grosso. Se vocês tomam todas as experiências de educação da década de 80 para 90 dos governos populares, não colocam nem o problema de classe, nem o problema de trabalho como elemento organizador curricular, ou um dos elementos sequer. Colocam a dimensão cultural ou a dimensão da cidadania. A própria noção de cidadania, como nos mostrou O'Donnell, ela pode ser o mascaramento da violência de classe, porque ao dizer que todos somos cidadãos, eu não estou dizendo que todos somos iguais. Pelo contrário, eu posso estar mascarando que todos somos iguais. Então, para entender esse refluxo, os pontos que eu coloco são, primeiramente, a pouca densidade das nossas categorias analíticas para entender a própria formação capitalista brasileira, para ver que a realidade que está aí era muito mais opaca e que, portanto, uma experiência mais generalizada de uma escola que, dentro das contradições do capitalismo, aponta para uma nova sociedade, era mais dura do que pensávamos. Ou seja, tomando o Marx nos 18 primários, a frase foi além do conteúdo. Ou seja, o debate da política, e por isso foi um dos que mais escrevi sobre isso, foi um debate mais ideológico e não foi em vão. Não estou aqui dizendo que isso é em vão, mas esse debate ideológico não nos permitiu ver o que hoje a gente está começando a analisar e que, como mencionei, a coletânea da RET traz vários textos quando criticam, por exemplo, a pedagogia das competências, ou quando faz um balanço do capitalismo hoje e do Brasil dentro dele. Ou seja, talvez nós não prestamos atenção para os clássicos das ciências sociais no Brasil, tipo Caio Prado, Florestan Fernandes, Ottaviani, Chico de Oliveira, Werner, para citar alguns, que mostrava que no Brasil, no século Fiore, no século XX, houve uma disputa de 3 projetos, todos eles dentro da ordem capitalista, ainda que um deles, dentro dele, tivesse uma perspectiva de classe. Um projeto que foi o dominante, que é o projeto monetarista e de ajuste fiscal, que vai desde Prudente de Moraes até Mantega, para sermos justos. Um outro nacional desenvolvimentista, que passa por Getúlio, por setores militares, por algumas franjas do Juscelino, etc. E um projeto de uma economia e de um projeto de desenvolvimento de massa, de desenvolvimento de uma economia nacional, incorporando grandes massas de trabalhadores e portanto, também dentro desse projeto, a luta de socialistas, de comunistas e portanto, daqueles que querem ir além do capitalismo. A década de 90, como anunciou Ottaviani no livro Desenvolvimento Social do Brasil de 30 a 66, se não me engano, o pêndulo ora pendia para o nacionalismo, ora pendia por uma dependência subordinada. O pêndulo na década de 90 pendeu para dependência subordinada. Ou seja, para eu não me alongar nesse ponto, a burguesia brasileira optou por um desenvolvimento dependente e associado, onde pequenos setores se integram na economia mundo, especialmente do capital financeiro, e a grande massa fica para a gambiarra, isto é, as políticas focais. E, portanto, há uma definição estrutural na sociedade brasileira
da divisão internacional do trabalho para o trabalho simples e não para o trabalho complexo. O trabalho complexo, os Cefetes, o Senai, as engenharias, as universidades vão formando esses quadros, né? Hoje mesmo está ouvindo, até ia para o aeroporto no rádio, de que boa parte da força de trabalho qualificada no Brasil vai se empregar em empregos desqualificados no exterior, porque não encontra mercado. Ou seja, na metáfora do Chico de Oliveira, o ornitorrinco se consolidou. Uma economia e uma sociedade que se produz pela desigualdade e se alimenta da desigualdade. Então, este terreno estrutural é que, por um lado, se tornou opaco a necessidade do desenvolvimento de escolas, até mesmo tipos de escolas técnicas federais que nós tínhamos. Paulo Renato, no decreto de 2208, fez o quê? Desestruturou pouco o nível médio que nós tínhamos. No último censo, 48% dos municípios brasileiros diminuíram o número de matrículas no ensino médio, contrariando exatamente as tendências dos países do capitalismo central, em que há um prolongamento do nível médio de 14 para 16 anos e de 16 para 18 anos a educação fundamental, não só o ensino médio. Portanto, o que eu estou dizendo é que a nossa teoria social, ou a teoria educacional, foi pouco potente para captar, digamos, este movimento cada vez mais opaco da própria decisão, digamos, das classes dominantes da burguesia brasileira a configurar esse capitalismo, que é um capitalismo desenvolvido e subdesenvolvido de forma combinada. Pequenos setores altamente integrados e a grande massa tratada com políticas sociais. Para provocar a nós mesmos, eu digo isso porque eu não me excluo daqueles que fez campanha por esse governo, e não só fez campanha, como trabalhou no programa de educação, sem ser filiado ao PT. Então, não vamos atirar pedras, vamos fazer reflexão, e não vamos chutar o balde. Não dá para chutar o balde, pura e simplesmente. Apenas sinalizando, né, que aquelas coisas que a gente desenhou, por que não deram? Nem o decreto, por exemplo, o decreto 51, 54, eu trabalhei 2 anos, muitos companheiros, e com certa razão dizia, bom, não, acabar o decreto de 1208 para criar outro, o meu amigo e colega José Rodrigues diz, é pior. Eu discordo. Simbolicamente, acabar o decreto de 1208 era uma luta simbólica. Agora, do ponto de vista da concretização dos avanços na sociedade, nós vamos encontrar hoje um decreto que permitiria avançar no nível médio integrado, numa perspectiva de uma educação politécnica, mas a sociedade não está aberta a isso. Então, o que significa isso? Aquilo que eu encontro na luta contra o decreto de 2208, eu encontro agora na abertura do fim desse decreto. E eu quero perguntar a vocês o que significa isso e qual é a teoria que nós temos para interpretar isso. O que nós encontramos no decreto de 2208? Uma minoria contra. Uma minoria, e vários deles estão aqui. Contra, porque tínhamos o significado do que era isso. Uma grande massa de adesão passiva. A grande massa de adesão passiva. E uma minoria de adesão orgânica. Dentro dos CETES, dentro das escolas de nível médio, é uma minoria que tinha uma postura ideológica, como tinham os mentores do decreto de 2208. Acabou o decreto, a possibilidade de voltar ao ensino médio integrado, a possibilidade encontra a mesma coisa. Uma minoria, ainda menor, disposta na contradição a trabalhar, uma grande maioria amorfa e uma minoria orgânica contra. O que significa isso do ponto de vista da possibilidade de avanço da relação trabalho e educação, mediado por uma educação básica
politécnica ou tecnológica. Então, o que eu quero trazer é que talvez o que nos questiona é o próprio campo da radicalidade teórica. E aí o velho Lenin dizia: sem teoria revolucionária não há possibilidade de revolução. O diagnóstico que eu faço, incluindo-me dentro dele, é de que a nossa potência teórica precisa ser desafiada, precisa ser mais radical e, portanto, perquirir o processo histórico no qual nós estamos metidos no Brasil e na América Latina. Para finalizar e debater, quarto ponto: como renascer das cinzas, para usar a metáfora do historiador Eric Hobsbawm. Eu acho então que nós temos um duplo desafio. Um é teórico, esse que aponta. E aí, sem dúvida nenhuma, nós temos que encontrar caminho de ampliar o campo de pessoas que têm, numa visão histórica da realidade, ou se queira, materialista histórica. Se é histórica é materialista, senão não é histórica. Como dizia o Flammarion, uma análise histórica não necessariamente é histórica. Pode ser linear, pode ser metafísica, pode ser determinista, não é mesmo? Então o que é uma análise histórica? Aquela que é capaz de transcender o fetiche ou o mascaramento ideológico. É aquela que é capaz de desvendar como os fenômenos se produzem. Quando alguém diz que o cara foi empregado porque ele é competente e outro porque não foi competente, essa não é uma análise histórica, é uma análise fenomênica. Eu tenho que me perguntar quais são as mediações que tornaram aquele cara competente ou apetitível ao mercado, porque na verdade o que é a pedagogia das competências, se não desenvolva aquele conjunto, a gente já sabe de cor, de habilidades, de conhecimentos, de atitudes, de valores que o mercado reconhece. Aí isso se torna empregável. Perguntar-se por que nós abandonamos tão rapidamente formar para o emprego, e as pedagogias que estão nas secretarias, 99% é formar para a empregabilidade. O que significa isso, senão um poderoso instrumento de dominação ideológica e de classe, de pastiche, de fetiche? Porque, em definitiva, o que nós vamos ver? Aí as análises, a coletânea mostra isso nos textos. A pedagogia das competências tem um outro endereço, é o empregável. O empregável é um cara sem sujeito social de classe por trás. É aquilo que Margaret Thatcher ensinou: eu não vejo a sociedade, eu vejo o indivíduo. E, portanto, o empregável é você, como diz um texto de um tal de Moraes, que eu cito em vários, porque aí eu segui a Igreja Católica, ou segui Gramsci, repetir de várias formas o mesmo texto. E até bastante inusitado, porque como quando a gente vai fazer viagem longa, sempre leva uma tese. Hoje eu tenho uma para quando volto amanhã, mas a gente cansa de ler tese, então a gente vê o que tem aí no saco do avião. E tinha uma revista Ícaro. Eu vi uma mulher belíssima na revista, mas nunca tinha visto uma mulher, me perdoe, as mulheres tão perfeitas. Me chamou a atenção. E no umbigo da mulher estava escrito: empregabilidade agora é o nome da segurança. Mas eu estava, me perdoe, de saco cheio de empregabilidade. Eu não quero ler esse texto para depois, vou ler. Tenho que ler, porque eu pesquiso sobre essa droga. E fui rápido, eu vi a mulher inteira. E aí, como diz minha filha menor, pai, demorou, mas caiu a ficha. Primeiro que a mulher é uma mulher produto de computador. Essa mulher não existe, é ficção. Sem ruga, sem nada. Segundo, eu não precisei ler o texto. Empregado, ele é um cara que tem o coração, a mente, as vísceras, a emoção do mercado. E o texto
Não vou? Diz. Olha, o problema de ser empregado. Ser empregado é melhor que ser empregado. Começa assim. Direto. Porque o empregado é um anacrônico, é um cara estacionário. E se você é desempregado, não é culpa da nação nem da empresa. É uma situação em que patrão e empregado chegaram a uma conclusão que é melhor para os dois. Aí pega o velho adágio do casamento, o amor tem que durar, tem que dura, mas isso é ideologia em estado puro. Então, a pedagogia das competências para a empregabilidade é, no fundo, condenar o próprio condenado, como agora a gente condena os caras. Olha o que o movimento popular fala desse problema de São Paulo. Manda matar. Os 120 foram poucos. É esse o movimento popular. Quer dizer, esse é o poder da ideologia. Aonde está a mediação, então, nossa da teoria no campo da educação para conquistar corações de mentes, quadros, né? Multiplicar por milhares, primeiro para fazer a crítica e segundo para fazer a dimensão propositiva. E ali eu confesso a vocês que o pântano é bastante grande quando nós saímos do campo teórico para o campo da proposta política. Num livro chamado Sementes do Tempo, Frederick Jameson diz que até os marxistas ultimamente caíram na tentação de trabalhar a antinomia e não a contradição. E em política, a antinomia é certo ou errado, é preto e branco. Não existe o processo, não existe a mediação. E aí volto à ideia do Thompson da importância de pensar a classe não como uma coisa, mas como um processo, como uma relação. Se nós trabalhamos, se alçamos teoricamente a compreensão, como transformar essa potência teórica em ações políticas numa perspectiva não de remediar o capitalismo, mas de superar o capitalismo. Eu confesso que a conclusão que eu chego é que não há fazer puro. A gente vai se sujar nisso. O fazer puro é mecânico e antinômico, é escolástico, é religioso. O fazer histórico é impuro. O grande problema é como discernir que essa impureza nos joga de um lado para o outro. Então, há várias provocações nesse sentido. O Chico de Oliveira diz, olha, é preciso chegar a um consenso mínimo na sociedade brasileira e latino-americana. Primeiro consenso que os marxistas e aqueles que lutam para a classe trabalhadora têm que, contraditoriamente, reconstruir o Estado. Mas não esse Estado, um outro Estado. O historiador Hobsbawm, no livro O Novo Século, chama a atenção que esse novo Estado tem que buscar um desenvolvimento não com o mercado, contra o mercado. O que significa isso? Isto é, hoje um Estado que lute para superar o capitalismo como mediação histórica de luta tem que ser um Estado exatamente antagônico ao mercado, porque exatamente o mercado tomou o Estado. O que é o Estado neoliberal? Se não o mercado dentro do Estado, ou os poderes do Estado em função do capital. Ou seja, o Estado aumentou brutalmente. E aí a tese do Estado mínimo nos ofuscou. A crítica superficial do neoliberalismo nos ofuscou. O Estado, como dizem vários estudos, mas o texto da Leda Paulani é brilhante nisso. O Estado no mundo aumentou. Aqui o Borão tem uma estatística aí de 6, 7 anos atrás. Por exemplo, o fundo público, que é o chamado custo Brasil, né? 10 anos atrás o custo Brasil era 28%, hoje é 35%. Mas a Inglaterra de Margaret Thatcher era 36%.
Nos Estados Unidos é mais ou menos isso. Na Alemanha é 54%, a Itália é 54%, 55%, a Suécia é 61%, ou seja, o tamanho do Estado medido pelo PIB, 61% do PIB é controlado pelo Estado. Aí, óbvio, vão nisso. O problema é que, então, a quem pensa uma mudança hoje não vai ser nem numa ONG e nem um movimento social só. Terá que passar pela mediação do Estado. Esse é um histórico marxista e que faz, porém, não esse Estado. Então, Chico diz: nós temos que recuperar o Estado porque o Estado está destruindo a nação. O que significa uma pauta no campo da educação, no campo das lutas sociais, no campo dos movimentos sociais, de reconstruir o Estado. No Brasil tem uma avenida enorme. Há 2 meses eu estava participando de uma tese de livre docência na USP de Carmen Silvia Moraes. E no final da exposição dela, o cientista político Reginaldo Moraes fez uma síntese que me parece que ajuda muito a gente ver o ponto que nós estamos do ponto de vista das lutas sociais, dos movimentos sociais, e para concluir esse roteiro de discussão mais do que de análise. A Carmen Silva fazia uma análise das políticas sociais hoje, e na análise Reginaldo Moraes diz o seguinte: olha, essa análise sua me traz à mente quando, na época da ditadura, eu fui trabalhar numa fábrica, e nesse trabalho eu orientava os peões a fazer bem feito uma instalação elétrica. Como uma instalação elétrica tem que ser tecnicamente bem feita para ela não gerar perdas de energia. Tinha lá um operário que eu tornei amigo, João, se não me engano, que eu sempre chamava para quando eu tinha que fazer uma gambiarra, ou um gasto, né? E um dia o João, almoçando com o Reinaldo, disse: Reinaldo, escuta, me explica uma coisa. Você veio aqui na empresa para ensinar a gente a fazer bem feito, fazer como a técnica manda. Por que você sempre me chama quando eu tenho que fazer uma gambiarra a mim? Acontece que eu faço a gambiarra bem feita, e aí o risco é esquecer de fazer aquilo que devia ser feito. Se eu analisasse de forma sintética o que mudou no processo que nós estamos, é que a gambiarra está melhor feita. Estão equivocados aqueles que acham que o Fome Zero está pior feito que a época de Fernando Henrique Cardoso. Está melhor feito e em mais quantidade. É isso que vai eleger Lula. Mas esse melhor feito é a gambiarra. Porque do ponto de vista estrutural das reformas de base, da reforma agrária, da reforma tributária, da distribuição de renda, isto leva mais longe. Olha que contradição que nós estamos metidos. Não me venha com silogismo. Então, como gosto muito carne de marxista, então é melhor para eleger agora Alckmin. Não me venha com esse silogismo, porque aí é dar arma ao bandido de novo, né? Então vejo encrenca. Então não há porquê aqui ser moralista. A esquerda nós somos muito moralistas, eu acho. Fazemos deduções moralistas. Eu estou abrindo a alma aqui porque eu estou num mato sem cachorro também. Não vim aqui para dizer a verdade que está aqui. Esse seminário, eu sei, tem um compromisso histórico, de vínculo das pessoas, das suas relações, etc. Por ordem nessas ideias é um desafio mais do que uma fala, não é mesmo? Então, do ponto de vista político, as amarras, a estrada está na impureza. Sim, fazer reforma agrária não é uma reforma revolucionária do puro. A reforma agrária é uma reforma dentro do capitalismo, não é mesmo? Mas ela pode ser uma reforma daquilo que o Kozik diz:
que não está aí para manter a ordem capitalista, mas está aí para mudá-la. Então, se nós esperamos, não estou postulando aqui o reformismo, mas como é que se constrói um processo histórico na contradição? Fazendo mudanças que não redefinem a ordem capitalista, mas mudanças que a enfraquecem. Então, quais são essas mudanças? Quais são essas mudanças na política? Quais são essas mudanças na educação? Quais são as mudanças na cultura? Quais são as mudanças na mídia? Qual é a importância de discutir um vídeo, um cinema, etc., como, enfim, para a cultura? É este o embate que estamos nós, creio, metidos. Eu concluiria com a provocação de Carlos Nelson Coutinho, que diz o seguinte: talvez nós tenhamos que hoje não trabalhar, aliás, na mesma direção que aponta Oswald naquele texto que aqui citei. A classe trabalhadora não é aquela do século XIX, aquele do século XIX e século XX. Aonde está a classe trabalhadora? Então, esse multiculturalismo é o estilhaçamento da teologia da desigualdade. Pensa que a desigualdade não é diferença, é desigualdade. Então, o multiculturalismo social é um processo. Então, mas do outro lado, a classe trabalhadora está estilhaçada. Está em trabalhadores empregados, precarizados, trabalhadores, pequenos negócios hoje, as várias economias que tem aí, economia de sobrevivência, etc, etc. Então, qual é a luta política nisso? Na verdade, é trabalhar o sujeito de classe na direção desse sujeito de classe enquanto classe fundamental, mas buscando, por mediações da educação, da cultura, da luta política, dos movimentos sociais, trabalhar essa intersubjetividade do movimento negro, do movimento sem terra, do movimento das mulheres, de Carlos Nelson Coutinho, não na ótica multiculturalista, mas na ótica de classe. É esta uma pista? Fica a pergunta. O certo é que, como chama a atenção Miriam Limoeiro, nós temos um papel inequívoco. O papel do conhecimento e do conhecimento crítico é indispensável para poder fazer a contra-ideologia, no mínimo. E é indispensável para ter uma perspectiva propositiva. E, como diz Cabral de Melo Neto, se a gente entrar nesse embate de terno branco e sair de terno branco, a poesia perdeu a graça. Ou seja, estamos na antinomia e não na contradição. Obrigado.